Eu tinha 80 mil reais e 5 bocas para alimentar quando comprei aquele trailer abandonado no meio do mato. Todo mundo disse que eu era louca, que estava jogando fora as últimas economias que me restaram depois que perdi meu marido. Mas ninguém imaginou o que eu encontraria escondido debaixo daquele chão podre. Um segredo enterrado há tanto tempo que quase custou a vida de um rapaz inocente. E quando aqueles homens perigosos bateram na minha porta, procurando por ele, eu tive que escolher entre a segurança dos meus filhos e fazer o que era certo. O que você faria se descobrisse que sua única chance de sobreviver estava construída em cima de um segredo que poderia destruir tudo? Hoje eu vou te contar como um trailer velho e esquecido na floresta mudou completamente o rumo da minha vida. E como às vezes a coragem de uma mãe desesperada pode salvar mais do que apenas sua própria família. Meu nome é Helena, e em 1987 eu me vi sozinha no mundo com 5 filhos para criar e apenas 80 mil reais no bolso. Meu marido, Roberto, tinha morrido 3 meses antes num acidente na construção civil onde trabalhava. E a indenização que recebi mal dava para pagar o enterro dele e quitar algumas dívidas que tínhamos acumulado. A gente morava num barraco alugado na periferia de Curitiba, mas sem a renda dele, não consegui mais pagar o aluguel. O dono da casa foi paciente no primeiro mês, compreensivo no segundo, mas no terceiro já bateu na porta com a polícia e um oficial de justiça, me dando 24 horas para desocupar o imóvel com tudo que era meu. Naquela noite, sentada no chão frio daquele barraco vazio, olhando para os meus 5 filhos dormindo amontoados num colchão fino, eu senti um aperto no peito que quase me sufocou. A Mariana tinha 12 anos e já começava a entender a gravidade da nossa situação. O olhar dela carregava uma tristeza que não era para estar nos olhos de uma criança. O Rafael tinha 10, a Júlia 8, o Pedro 6 e a pequena Isabela apenas 3 aninhos, ainda chamando pelo pai todas as noites antes de dormir. Eu não sabia o que dizer para eles, não sabia como explicar que a partir do dia seguinte a gente não teria mais um teto sobre nossas cabeças. Como é que uma mãe olha para os próprios filhos e diz que falhou em protegê-los? No dia seguinte, carregamos o pouco que tínhamos em sacolas plásticas e caixas de papelão velhas. Fomos parar na igreja Nossa Senhora Aparecida, onde o padre Antônio nos acolheu no salão comunitário, junto com outras 3 famílias, que também estavam em situação de rua. Dormíamos em colchonetes doados, comíamos o que as senhoras da pastoral preparavam, e eu passava os dias procurando emprego e um lugar para morar que coubesse no meu bolso quase vazio. As crianças começaram a ficar doentes com aquele frio de inverno curitibano, tosses que não passavam, febres que vinham e iam, e eu me sentia cada vez mais impotente vendo meus filhos definhar naquele lugar que era apenas uma solução temporária. Ficamos na igreja por quase 2 meses, mas o padre Antônio me chamou um dia. E com aquele jeito delicado dele, explicou que precisavam do salão para outras atividades da paróquia. Ele me deu 1 semana para encontrar outro lugar, e eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés de novo. Onde é que eu ia arranjar dinheiro para alugar uma casa? Onde é que uma viúva com 5 filhos e sem emprego fixo ia conseguir um teto decente? Passei aquela semana inteira batendo de porta em porta, humilhando-me em filas de assistência social, preenchendo formulários intermináveis que nunca davam em nada, e vendo as esperanças se esvaírem como água entre os dedos. Foi então que a dona Neuza, uma das voluntárias da igreja, me puxou de canto um dia depois da missa. Ela era uma senhora idosa, de cabelos brancos e mãos calejadas de tanto trabalho, e tinha aquele olhar de quem já tinha visto muita coisa na vida. Me disse que tinha ouvido falar de um trailer abandonado numa área de mata, nos arredores da cidade, perto da região de Colombo, que tinha sido deixado lá há anos por um fazendeiro que faleceu. O filho do fazendeiro morava em São Paulo e não queria saber de nada relacionado às propriedades do pai, e estava vendendo tudo pelo que conseguisse, só para se livrar logo da responsabilidade. O trailer estava num terreno que nem escritura tinha direito. Era mais uma ocupação irregular do que propriedade de verdade. Mas o tal filho do fazendeiro estava disposto a fazer um documento de cessão de posse por 80 mil reais.
Exatamente o valor que eu tinha guardado. Minha única reserva de emergência. O último fio de esperança entre meus filhos e a rua. Dona Neuza me olhou bem nos olhos e disse que era uma aposta arriscada, que o trailer estava num estado deplorável, mas que pelo menos seria nosso, ninguém poderia nos tirar de lá e teríamos um teto, mesmo que precário, sobre nossas cabeças. Meu coração disparou porque eu sabia que se fizesse aquilo, estaria gastando até o último centavo que me restava. E se desse errado, não teria mais nada. Passei a noite inteira acordada pensando naquela proposta absurda. 80 mil reais por um trailer abandonado que eu nem tinha visto, num lugar isolado no meio do mato sem nenhuma garantia de que seria habitável. Mas qual era a minha alternativa? Continuar de favor em favor até ninguém mais nos querer? Ver meus filhos crescerem sem um lugar para chamar de casa? Deixar que o inverno acabasse com a saúde deles enquanto eu esperava por um milagre que nunca chegaria? Às vezes, quando você está no fundo do poço, até uma corda podre parece melhor do que nada, e eu estava desesperada o suficiente para me agarrar em qualquer coisa. No dia seguinte, pedi para Dona Neuza me levar até o homem que estava vendendo o trailer. Ele se chamava Valdir, um sujeito de uns 40 anos, bem vestido, com ares de quem tinha crescido com dinheiro, mas não dava valor às coisas da família. Nos encontramos num café no centro da cidade, e ele mal olhou para mim enquanto falava sobre a propriedade. Disse que o trailer tinha sido usado pelo pai dele como abrigo de caça há mais de 20 anos, que depois foi abandonado quando o velho ficou doente, e que agora ele só queria se livrar de tudo que o pai tinha deixado. Perguntei se podia ver o lugar antes, e ele riu com desdém, dizendo que ficava muito longe e que, se eu quisesse mesmo, teria que confiar na palavra dele. Senti uma raiva subir pela garganta, mas engoli o orgulho e perguntei se ele ao menos tinha fotos. Valdir remexeu numa pasta velha e me mostrou 3 fotos desbotadas de um trailer branco e enferrujado, cercado por mata fechada, com janelas quebradas e uma aparência que já tinha visto dias melhores há décadas. Parecia um caixão de metal abandonado no meio do nada, mas eu olhei para aquelas imagens e vi a única chance que meus filhos tinham de ter um lar. Respirei fundo, estendi a mão e disse que fechava negócio. E ali mesmo, naquele café cheirando a café velho e pão de queijo, entreguei todo o dinheiro que me restava no mundo, nas mãos de um estranho que mal disfarçava a satisfação de ter feito um negócio dos mais vantajosos da vida dele. Valdir me deu um papel escrito à mão, com carimbo de cartório reconhecendo a assinatura dele, declarando que eu, Helena Maria da Silva, era a partir daquela data a legítima possuidora do trailer e do terreno onde ele se encontrava. Não era uma escritura de verdade, não tinha valor legal total, mas era o máximo que eu conseguiria com aquele dinheiro, e eu agarrei aquele papel como se fosse ouro. Ele me deu as direções de como chegar lá. Disse que a chave estava debaixo de uma pedra perto da porta, e se levantou da mesa sem nem se despedir direito. Fiquei ali sentada, segurando aquele documento e sentindo o peso do que tinha acabado de fazer, as lágrimas descendo silenciosas pelo meu rosto, enquanto eu rezava para não ter cometido o maior erro da minha vida. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer com um frio na barriga que não era só de fome. Arrumei as poucas coisas que tínhamos em 2 malas velhas e algumas sacolas, e expliquei para os meus filhos que a gente ia para nossa nova casa. A Mariana me olhou com aquela desconfiança de quem já tinha aprendido a não acreditar muito em promessas, mas os mais novos ficaram animados com a ideia de ter um lugar só nosso. Dona Neuza conseguiu emprestar uma Kombi velha de um conhecido dela, e às 7 da manhã a gente já estava a caminho de Colombo, seguindo as instruções rabiscadas que Valdir tinha me dado no guardanapo do café. A estrada foi ficando cada vez mais estreita, conforme a gente se afastava da cidade, asfalto virando terra batida, casas virando chácaras esparsas, até que finalmente chegamos numa entrada quase invisível na mata. Tinha uma placa caída no chão dizendo propriedade particular, toda comida de ferrugem e musgo, e uma trilha que mal dava para a Kombi passar sem arranhar nas árvores dos 2 lados. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o pulso nos meus ouvidos, e as crianças ficaram quietas no banco de trás, sentindo a tensão que tomava conta do ar.
Dirigimos por aquela trilha por uns 15 minutos que pareceram uma eternidade. Galhos raspando no teto da Kombi, buracos fazendo a gente pular nos assentos, até que finalmente chegamos numa clareira pequena e vimos ele. O trailer estava ali, exatamente como nas fotos, só que pior, muito pior do que eu tinha imaginado. A pintura branca tinha descascado quase toda, deixando o metal enferrujado exposto. As janelas estavam todas quebradas ou rachadas, e tinha plantas subindo pelas laterais como se a natureza estivesse tentando engolir aquilo de volta. A porta estava torta, pendurada apenas numa dobradiça, e o cheiro de mofo e abandono chegava até a gente mesmo de longe. Desci da Kombi devagar, as pernas tremendo, e ouvi a Júlia começar a chorar baixinho no banco de trás. A Mariana perguntou se era ali mesmo que a gente ia morar, e eu não consegui responder porque as palavras tinham ficado presas na minha garganta. Caminhei até a porta do trailer, encontrei a pedra que Valdir tinha falado, peguei a chave enferrujada que estava embaixo dela e forcei a fechadura até conseguir abrir. O cheiro que saiu de dentro quando a porta se abriu foi tão forte que eu tive que recuar e tapar o nariz. Era podridão misturada com urina de bicho, mofo e uma umidade tão pesada que dava para sentir no ar. Entrei mesmo assim, porque não tinha escolha, e o que vi lá dentro quase me fez desistir de tudo. O chão de madeira estava apodrecido em vários lugares, com buracos que davam para ver a terra embaixo. As paredes tinham manchas escuras de umidade e mofo, e tinha lixo espalhado por todo o canto, garrafas velhas, jornais amarelados, roupas rasgadas que algum bicho tinha usado como ninho. Os móveis que ainda restavam estavam quebrados ou tão estragados que não serviam para nada, e no canto do que devia ter sido, a cozinha, tinha um fogão velho todo enferrujado e uma pia cheia de lodo verde. Eu me ajoelhei ali mesmo, no meio daquela destruição, e chorei como não chorava desde o dia que enterrei meu marido. As crianças entraram atrás de mim, em fila, e ficaram paradas na porta olhando ao redor com os olhos arregalados. O Pedro perguntou se a gente realmente ia morar ali, e eu enxuguei as lágrimas com as costas da mão e disse que sim, que a gente ia limpar tudo, consertar o que dava para consertar e transformar aquele lugar num lar de verdade. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia por dentro, porque eu sabia que se eu demonstrasse desespero, se eu deixasse minhas crianças verem que eu estava com medo, elas também iam se desesperar. Tinha que ser forte, tinha que acreditar que a gente conseguiria, mesmo que por dentro eu estivesse morrendo de pânico. Passamos o resto daquela manhã tirando o lixo de dentro do trailer, enchendo sacolas e sacolas de sujeira que jogamos numa pilha lá fora. A Mariana trabalhava calada, com aquela determinação que ela tinha herdado do pai. A Júlia e o Rafael me ajudavam do jeito que conseguiam, e eu deixei os dois pequenos brincando lá fora para não respirarem tanto daquele ar contaminado. Cada canto que a gente limpava revelava mais problemas, mais coisas quebradas, mais sinais de que aquele lugar tinha sido abandonado há tempo demais. Mas a gente continuou, porque desistir não era uma opção, porque aquele trailer podre e fedorento era tudo que a gente tinha no mundo. No final da tarde, quando a luz do sol começou a ficar alaranjada entre as árvores, a gente tinha conseguido tirar todo o lixo visível de dentro do trailer. O chão ainda estava podre, as paredes ainda estavam imundas, mas pelo menos dava para andar lá dentro sem pisar em lixo. Dona Neuza tinha deixado a gente lá de manhã e prometido voltar no dia seguinte, com algumas coisas que tinha conseguido arrecadar na igreja. Então aquela primeira noite seria só nossa, isolados no meio da mata, sem luz elétrica, sem água encanada, sem nada além de nós mesmos. Acendi uma fogueira do lado de fora, usando galhos secos e uns jornais velhos que achei no trailer, e a gente se acomodou ao redor do fogo para comer o pão com mortadela que tinha sobrado do café da manhã. As crianças foram dormir cedo, enroladas em cobertores finos dentro do trailer, e eu fiquei do lado de fora vigiando a fogueira e olhando para o céu estrelado que eu não via direito há anos morando na cidade. O silêncio da mata era absoluto, quebrado só pelos sons de insetos e animais noturnos. E pela primeira vez em meses, eu senti uma paz estranha tomando conta de mim. Não era felicidade, estava longe disso,
mas era uma sensação de que, pelo menos, a gente tinha alguma coisa, por mais precária que fosse. Aquele trailer era nosso, aquele pedaço de chão era nosso, e ninguém ia poder tirar isso da gente enquanto eu tivesse forças para lutar. Mas conforme a noite foi avançando e o frio foi aumentando, eu comecei a ouvir barulhos estranhos vindo de dentro do trailer. Eram como arranhões leves, ou movimentos sob o chão, e meu primeiro pensamento foi que devia ser algum bicho que tinha feito ninho embaixo da estrutura. Levantei, peguei uma lanterna velha que Dona Neuza tinha me dado e entrei no trailer devagar, tentando não acordar as crianças. O barulho tinha parado, mas eu fiquei ali parada no escuro, com a luz fraca da lanterna iluminando aquele espaço miserável, e senti um arrepio subir pela espinha. Tinha alguma coisa ali, alguma coisa que eu ainda não tinha descoberto, e aquela sensação de que não estávamos sozinhos naquele lugar ia me assombrar pelos próximos dias de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Acordei com o canto dos pássaros e o corpo todo dolorido de ter passado a noite num colchonete fino sobre o chão podre do trailer. As crianças ainda dormiam amontoadas num canto, respirando pesado aquele ar úmido e gelado da madrugada, e eu me levantei com cuidado para não acordá-las. Lá fora, a mata estava envolta numa névoa espessa que fazia tudo parecer um sonho ou um pesadelo, dependendo de como você olhava. Reacendi a fogueira com as brasas que ainda restavam da noite e coloquei água para ferver numa panela velha que tinha encontrado entre as coisas do trailer. Água que tinha pego num riacho que corria uns 100 metros mata adentro. Fiz um café fraco e aguado, porque tinha que economizar o pó que tinha sobrado, e cortei o último pão em fatias finas para distribuir entre as crianças quando acordassem. Minha mente não parava de calcular quanto tempo a gente conseguiria sobreviver ali com o nada que tínhamos. Quanto tempo até eu conseguir arrumar um emprego na cidade. Quanto tempo até as crianças começarem a passar fome de verdade. Eu tinha apostado tudo naquele lugar, e agora precisava fazer funcionar, mesmo que não tivesse a menor ideia de como. A sensação de ter cometido um erro irreparável pesava no meu peito como uma pedra, mas eu afastava esses pensamentos porque não podia me dar ao luxo de desmoronar. Dona Neuza chegou por volta das 10 da manhã, dirigindo a mesma Kombi velha, agora carregada com doações que ela tinha conseguido arrecadar na igreja. Tinha cobertores, algumas roupas usadas mas limpas, panelas, pratos, um lampião a gás, velas, fósforos e até alguns mantimentos básicos como arroz, feijão, óleo e sal. Ela desceu do carro com aquele sorriso bondoso dela e me abraçou forte, dizendo que a gente ia conseguir, que Deus não abandona quem tem fé. Eu não sabia se ainda tinha fé em alguma coisa, mas agradeci do fundo do coração, porque sem aquela ajuda, a gente não teria como sobreviver ali nem por uma semana. Passamos o dia organizando as coisas que Dona Neuza tinha trazido, e ela me ajudou a avaliar o que precisava ser feito para tornar o trailer minimamente habitável. O problema maior era o chão, que estava tão podre em alguns lugares que era perigoso pisar. Tinha risco de alguém cair e se machucar sério. Ela conhecia um rapaz que trabalhava com reformas e disse que ia tentar convencê-lo a vir dar uma olhada, talvez em troca de algum serviço que eu pudesse prestar, já que dinheiro eu não tinha mais nenhum. Agradeci de novo, mas por dentro eu me sentia cada vez mais endividada com a bondade dos outros, e isso doía num orgulho que eu nem sabia que ainda tinha. Depois que Dona Neuza foi embora, eu e a Mariana começamos a arrancar as tábuas mais podres do chão uma por uma, para ver o que tinha embaixo e avaliar se dava para consertar ou se teríamos que viver pisando direto na terra. Era um trabalho pesado e perigoso. Algumas tábuas quebravam nas nossas mãos levantando nuvens de pó e fungos que faziam a gente tossir, e os pregos enferrujados que seguravam tudo eram uma ameaça constante. Mas a gente continuou porque não tinha escolha. E aos poucos, fomos descobrindo que embaixo daquela camada podre tinha outra camada de madeira, que parecia mais sólida, mais antiga, como se o trailer tivesse tido 2 pisos em algum momento do passado. Estava arrancando uma tábua particularmente teimosa, perto do que tinha sido o quarto, quando ouvi um barulho diferente. Um som oco vindo de baixo, como se tivesse um espaço vazio ali embaixo.
Parei o que estava fazendo e chamei a Mariana. E nós duas nos ajoelhamos e começamos a bater levemente no chão ao redor, ouvindo onde o som mudava. Tinha definitivamente um vão ali, uma área onde o som era diferente do resto, e meu coração começou a bater mais rápido, porque eu não fazia ideia do que poderia ser. Arrancamos mais algumas tábuas com cuidado, criando uma abertura grande o suficiente para eu iluminar lá embaixo com a lanterna. O que vi me fez recuar assustada. Tinha um buraco escavado na terra, uns 2 metros de profundidade, e parecia ter sido feito de propósito, com as paredes compactadas e até alguns suportes de madeira improvisados. Mas o que mais me chocou foi perceber que tinha movimento lá embaixo, uma forma escura que se mexeu quando a luz da lanterna bateu nela. Gritei sem querer, puxei a Mariana para trás e fiquei ali paralisada olhando para aquele buraco escuro, o coração disparado, todas as histórias de terror que já tinha ouvido na vida passando pela minha cabeça. Tinha alguém ali embaixo, ou alguma coisa, e pelo movimento percebi que estava vivo. Foi quando ouvi uma voz fraca, rouca, quase um sussurro vindo das profundezas daquele buraco. Era uma voz de homem, jovem pelo timbre, dizendo, por favor, me ajuda, por favor. Eu fiquei ali congelada sem saber o que fazer. Minha mente não conseguia processar o que estava acontecendo. Como é que tinha alguém escondido embaixo do meu trailer? Há quanto tempo essa pessoa estava ali? O que ela estava fazendo? Será que era perigoso? Pensei em pegar as crianças e sair correndo, deixar aquele lugar maldito e voltar para a cidade de qualquer jeito. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia simplesmente ignorar um pedido de ajuda desesperado como aquele. Mandei a Mariana ficar com os irmãos lá fora. Peguei a lanterna com mãos tremendo e me aproximei do buraco de novo, iluminando melhor lá para baixo. Vi então um rapaz jovem. Não devia ter mais que 20 e poucos anos. Sujo de terra e sangue, encolhido num canto daquele buraco como um bicho ferido. Ele levantou a mão para proteger os olhos da luz e pude ver que tinha ferimentos no rosto e nos braços, machucados feios que pareciam ter alguns dias. Minha primeira reação foi de medo, mas quando nossos olhares se cruzaram, o que vi nos olhos dele não foi maldade ou perigo, era puro terror, desespero e uma súplica silenciosa por misericórdia. Perguntei quem ele era e o que estava fazendo ali, e ele tentou falar, mas a voz falhou. A garganta devia estar seca demais. Desci correndo, peguei um copo d'água e voltei. Me ajoelhei na beira do buraco e estendi o copo para ele. O rapaz pegou a água com mãos trêmulas e bebeu tudo de uma vez. E depois de tossir um pouco, conseguiu falar mais claro. Disse que se chamava Alex, que tinha sido atacado e deixado para morrer ali, que tinha conseguido se esconder naquele buraco que ele mesmo tinha escavado anos atrás, quando aquele trailer ainda era usado, e que estava ali há 3 dias sem comida e quase sem água, bebendo só da umidade que escorria pelas paredes de terra. E quando ele disse quem tinha feito aquilo com ele, quando contou o motivo pelo qual estava se escondendo, eu entendi que tinha acabado de me meter numa situação muito mais perigosa do que eu poderia ter imaginado. Alex me contou a história dele em fragmentos, a voz falhando de vez em quando, os olhos sempre atentos como se esperasse que alguém pudesse aparecer a qualquer momento. Ele era de Ponta Grossa. Tinha vindo para a região de Colombo trabalhar numa fazenda como caseiro. Um emprego honesto que pagava pouco, mas que era o que ele tinha conseguido depois de sair da casa dos pais. A fazenda ficava a uns 5 quilômetros dali, do outro lado da mata, e pertencia a um homem chamado Augusto, um fazendeiro conhecido na região que tinha muitas terras e muitos negócios. No início, tudo parecia normal. Alex cuidava dos animais, fazia pequenos reparos, morava num quartinho nos fundos da sede e achava que tinha finalmente encontrado estabilidade na vida. Mas depois de alguns meses trabalhando lá, ele começou a notar movimentos estranhos na propriedade. Caminhões chegavam de madrugada sem luzes acesas. Homens descarregavam caixas pesadas que eram levadas para um galpão nos fundos que Alex tinha ordem expressa de nunca se aproximar. E várias vezes ele ouviu o barulho de aviões pequenos sobrevoando baixo a fazenda de madrugada. Alex não era burro. Sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo ali.
mas precisava do emprego e decidiu fingir que não via nada. O problema foi que uma noite, voltando tarde de uma ida à cidade, ele passou perto do tal galpão proibido e viu através de uma fresta na parede de madeira o que tinha lá dentro. Eram drogas, muito mais drogas do que ele jamais tinha visto na vida, empilhadas em caixas e caixas, e vários homens armados fazendo a guarda. Alex se afastou devagar, o coração batendo tão forte que tinha certeza que iam ouvir, e voltou para o seu quarto, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas no dia seguinte, Augusto o chamou na sede da fazenda, e pelo olhar que o fazendeiro deu para ele, Alex soube que tinha sido visto. Augusto não disse nada diretamente, apenas comentou que funcionários curiosos demais não costumavam durar muito naquela fazenda, e que se Alex valorizava a própria vida, era melhor continuar surdo, mudo e cego sobre qualquer coisa que acontecesse ali. Alex prometeu que não tinha visto nada, que não ia falar com ninguém, mas ambos sabiam que aquilo era uma sentença. Ele planejava fugir, juntar o dinheiro do próximo pagamento e sumir antes que fizessem alguma coisa, mas não teve tempo. 3 noites depois, 4 homens invadiram seu quarto de madrugada, o arrastaram para fora, bateram nele até ele quase perder a consciência e depois o jogaram num carro. Alex pensou que ia morrer ali mesmo, que iam dar um tiro na cabeça dele e jogar o corpo em algum buraco no meio da mata. Mas os homens tinham outros planos. Queriam que ele sofresse antes de morrer. Queriam que servisse de exemplo. O levaram até aquela clareira onde estava o trailer abandonado. Um lugar que Alex conhecia porque já tinha vindo caçar por ali quando ainda achava que tinha alguma liberdade naquela fazenda. Os homens o espancaram de novo. Com mais violência ainda, quebraram costelas, abriram cortes profundos e depois o deixaram caído ali, dizendo que os bichos da mata iam dar conta do serviço que eles tinham começado. Alex ficou ali agonizando por horas, entrando e saindo da consciência, sentindo a vida escapar devagar. Mas numa das vezes que acordou, ele se lembrou de uma coisa. Anos atrás, quando era adolescente e vinha com o pai caçar naquela região, eles tinham encontrado aquele trailer abandonado e Alex tinha brincado de escavar um esconderijo embaixo dele, um buraco que ele cavou durante várias visitas até ficar grande o suficiente para ele caber inteiro. Era uma brincadeira de moleque, um forte secreto, mas naquele momento era a única chance que ele tinha. Conseguiu rastejar até o trailer, encontrou a entrada do buraco que ele tinha disfarçado anos atrás, removeu as tábuas que a cobriam e se arrastou para dentro. Cobriu a entrada do jeito que conseguiu, usando as mesmas tábuas podres, e desabou lá embaixo sem forças para mais nada. Os ferimentos sangravam, as costelas quebradas doíam cada vez que ele respirava, e ele tinha certeza que ia morrer ali. Mas pelo menos não seria encontrado. Pelo menos seu corpo não viraria diversão para os homens que tinham feito aquilo com ele. Passou o primeiro dia inconsciente, o segundo delirando de febre e dor, e no terceiro começou a perceber que talvez sobrevivesse, mas estava fraco demais para sair dali sozinho e sem ter certeza se os homens não estavam vigiando a área. Foi quando ouviu os barulhos lá em cima, passos, vozes, e percebeu que alguém tinha chegado no trailer. No início teve medo que fossem os homens voltando para verificar se ele tinha morrido, mas as vozes eram de mulher e crianças, e ele entendeu que talvez fosse sua única chance de salvação. Ficou quieto durante horas, ouvindo os movimentos, esperando o momento certo, até que quando viu a luz da lanterna através das frestas das tábuas, decidiu arriscar e pedir ajuda. E agora estava ali, contando aquela história absurda para uma mulher que tinha seus próprios problemas, esperando que ela não o entregasse para os homens que queriam vê-lo morto. Eu fiquei ali sentada ouvindo tudo aquilo em choque, sem saber o que pensar, o que sentir, o que fazer. Tinha acabado de comprar um trailer que servia de esconderijo para um rapaz que era testemunha de um esquema de tráfico de drogas comandado por gente poderosa da região. Se eu ajudasse ele, estaria colocando meus filhos em perigo. Mas se eu o entregasse ou simplesmente ignorasse, estaria condenando um jovem inocente à morte. Olhei para os olhos dele de novo, vi o desespero ali e também vi meu marido, vi o homem bom que Roberto tinha sido, e pensei no que ele teria feito nessa situação.
Roberto sempre dizia que a gente tinha que fazer o que era certo mesmo quando era difícil, mesmo quando custava caro. Respirei fundo e disse para o Alex que ia ajudá-lo, mas que ele precisava ficar escondido ali até eu descobrir o que fazer, até eu pensar num plano. Ele agradeceu com lágrimas nos olhos, e eu vi ali um filho de alguma mãe, alguém que alguma família estava procurando e sofrendo sem saber onde estava. Subi de volta, fechei o buraco com as tábuas e joguei um pedaço de tapete velho por cima para disfarçar. Chamei as crianças e disse que tinha encontrado um buraco de bicho grande ali embaixo e que ninguém devia mexer naquele canto do trailer até eu conseguir fechar direito. A Mariana me olhou desconfiada, porque ela já estava grande o suficiente para perceber quando eu mentia, mas não disse nada na frente dos irmãos menores. Aquela noite, depois das crianças dormirem, desci comida e água para o Alex, e ele comeu com uma fome desesperada de quem não via alimento há dias. Limpei os ferimentos dele com água e pano limpo. Passei um pouco de álcool que doeu tanto que ele teve que morder a própria mão para não gritar, e vi que alguns cortes estavam infeccionados e precisavam de antibiótico. Prometi que ia tentar conseguir remédios na cidade no dia seguinte, mas por dentro eu estava apavorada porque não tinha dinheiro para comprar nada e não podia simplesmente contar para um médico ou farmacêutico o que estava acontecendo. Tinha acabado de me meter numa situação que poderia destruir tudo, mas olhando para aquele rapaz ferido, não conseguia me arrepender da escolha que tinha feito. Passei a noite inteira acordada planejando o que fazer, a cabeça girando sem parar entre o medo e a determinação de fazer a coisa certa. De madrugada, quando o céu começou a clarear, tomei uma decisão. Precisava ir até a cidade e conseguir remédios e suprimentos, mas não podia deixar as crianças sozinhas no trailer, sabendo que tinha homens perigosos procurando pelo Alex. Chamei a Mariana de canto logo cedo e contei a verdade para ela, porque aos 12 anos ela já tinha maturidade suficiente para entender a gravidade da situação e porque eu precisava de alguém em quem confiar. Vi o medo passar pelos olhos dela quando contei sobre o rapaz escondido e os homens que o procuravam, mas também vi a mesma fibra que o pai dela tinha, aquela coragem silenciosa que não recua diante do perigo. Expliquei que eu precisava ir à cidade buscar remédios e que ela ficaria responsável pelos irmãos enquanto eu estivesse fora, e que se qualquer pessoa estranha aparecesse por ali, ela deveria pegar as crianças e correr para dentro da mata, se esconder até ter certeza que era seguro voltar. Dei a ela o apito que Roberto usava na construção civil. Disse que se ela apitasse 3 vezes, era sinal de perigo, e eu voltaria correndo, não importava onde estivesse. Mariana segurou o apito com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos e me abraçou com uma intensidade que partiu meu coração, porque nenhuma criança de 12 anos deveria ter que carregar esse tipo de responsabilidade. Caminhei até a estrada principal, que ficava a quase 3 quilômetros do trailer, e consegui pegar carona com um caminhoneiro que ia para Curitiba. Durante o trajeto, inventei uma história sobre ter um parente doente em casa e precisar de antibióticos, mas não ter dinheiro para consulta. E o caminhoneiro, um senhor de uns 60 anos com jeito de avô, me deu R$50 e disse que era para comprar o remédio. Quase chorei ali mesmo na boleia do caminhão, porque a bondade de estranhos às vezes aparece nos momentos mais inesperados, quando você já perdeu a fé na humanidade. Agradeci do fundo do coração e prometi que ia devolver assim que conseguisse, mesmo sabendo que provavelmente nunca mais veria aquele homem na vida. Na farmácia, comprei amoxicilina, gaze, esparadrapo, água oxigenada e alguns analgésicos, e ainda sobrou um pouco de dinheiro que usei para comprar pão, linguiça e leite em pó. Voltei para a estrada principal e esperei quase 2 horas até conseguir outra carona de volta para a região de Colombo, dessa vez com uma senhora que vendia doces de porta em porta. Ela me deixou na entrada da trilha que levava ao trailer, e eu caminhei aqueles 3 quilômetros carregando as sacolas, o coração apertado de ansiedade pensando se estava tudo bem com as crianças, se ninguém tinha aparecido, se a Mariana tinha conseguido cuidar de tudo sozinha. Quando finalmente cheguei na clareira e vi as crianças brincando do lado de fora,
a Mariana vigiando atenta, um alívio tão grande me inundou que eu quase caí de joelhos. Abracei cada um deles, distribuí o pão e mostrei o leite que tinha conseguido, e eles comemoraram como se fosse Natal porque fazia dias que não comiam nada que não fosse arroz com feijão. Esperei anoitecer, botei todos para dormir e desci até o buraco onde Alex estava. Ele tinha piorado durante o dia. A febre tinha aumentado. E quando coloquei a mão na testa dele, senti que estava queimando. Dei os antibióticos. Forcei ele a tomar água. Limpei os ferimentos de novo. E rezei para que os remédios fizessem efeito antes que fosse tarde demais. Durante os dias seguintes, estabeleci uma rotina. De manhã cedo, antes das crianças acordarem, eu descia comida e água para o Alex, verificava como ele estava, trocava os curativos. Durante o dia, eu e as crianças continuávamos a limpar e organizar o trailer, sempre mantendo aquele canto do chão coberto e proibido. À noite, depois de todos dormirem, eu descia de novo e ficava conversando com Alex enquanto ele se recuperava lentamente. Ele me contou sobre a família dele, os pais que moravam em Ponta Grossa e não faziam ideia de onde ele estava, a irmã mais nova que estava na faculdade, os sonhos que tinha de um dia ter uma vida melhor. E eu contei sobre Roberto, sobre como tinha perdido ele, sobre a luta para manter meus filhos vivos e seguros. Nessas conversas noturnas, começamos a criar um plano. Alex não podia simplesmente aparecer vivo de novo porque os homens que tinham tentado matá-lo iam voltar atrás dele assim que soubessem. Ele precisava de documentos falsos, uma nova identidade, uma forma de recomeçar em outro lugar onde Augusto e seus capangas não pudessem encontrá-lo. Mas conseguir isso exigia dinheiro e contatos que nenhum de nós tinha. Foi quando me lembrei do seu Geraldo, um velho que morava numa casa isolada a uns 5 quilômetros dali, um homem que tinha fama de ter sido contrabandista na juventude e que conhecia gente de todo tipo. Roberto tinha feito alguns trabalhos de pedreiro para ele anos atrás e sempre dizia que seu Geraldo era homem de palavra, que apesar do passado duvidoso, era alguém em quem se podia confiar. Decidi arriscar e fui até a casa do seu Geraldo numa manhã de neblina espessa. Bati na porta com o coração na boca, e quando ele abriu e me reconheceu como a viúva do Roberto, me convidou para entrar. A casa dele era simples, mas organizada, cheia de objetos antigos e fotografias amareladas nas paredes. Sentamos na cozinha. Ele me serviu um café forte e eu contei a história toda, sem omitir nenhum detalhe, porque sentia que com aquele homem eu precisava ser completamente honesta. Seu Geraldo me ouviu em silêncio, os olhos cansados estudando meu rosto, e quando terminei de falar ele ficou quieto por um longo tempo, apenas mexendo o açúcar no café. Finalmente, ele disse que conhecia o Augusto, sabia do esquema de drogas que rolava naquela fazenda e que já tinha ouvido rumores sobre um funcionário que tinha sumido semanas atrás. Disse que era uma situação perigosa, que gente como Augusto não perdoava testemunhas, mas que talvez pudesse ajudar. Conhecia um falsificador em Paranaguá que fazia documentos bons o suficiente para passar em qualquer fiscalização superficial e que devia um favor para o seu Geraldo de um negócio antigo. O problema era levar o Alex até lá sem ser visto e depois arranjar um jeito dele sair do Paraná e começar vida nova em outro estado. Perguntei quanto isso ia custar e seu Geraldo balançou a cabeça, dizendo que não queria dinheiro, que fazia isso pela memória do Roberto e porque já estava velho demais para ficar com medo de gente como Augusto. Voltei para o trailer com uma esperança renovada, mas também com mais medo, porque agora tinha mais gente envolvida, mais chance de algo dar errado. Contei para o Alex sobre o plano, sobre seu Geraldo, sobre a possibilidade real de ele sair daquela situação vivo e livre. Vi a emoção tomar conta do rosto dele, lágrimas descendo pelas bochechas sujas de terra, e ele segurou minha mão com força, dizendo que nunca ia esquecer o que eu estava fazendo por ele. Respondi que estava apenas fazendo o que qualquer pessoa decente faria, mas por dentro eu sabia que não era verdade, que muita gente simplesmente teria virado as costas para não se meter em problema. Mas eu não conseguia, não com a memória do Roberto me guiando, não com a consciência pesando cada vez que eu olhava para aquele rapaz e imaginava meus próprios filhos
numa situação parecida no futuro. Os dias seguintes foram de espera tensa, enquanto seu Geraldo fazia os contatos necessários e preparava tudo. Eu continuava cuidando do Alex, que melhorava a cada dia, as feridas cicatrizando, a febre finalmente cedendo completamente. Mas a paz não durou muito tempo, porque numa tarde de quinta-feira, quando eu estava estendendo roupa num varal improvisado do lado de fora do trailer, ouvi o barulho de carros se aproximando pela trilha. Meu sangue gelou, e antes mesmo de ver quem era, já sabia no fundo que eram eles, os homens que procuravam pelo Alex, e que nossa sorte tinha finalmente acabado. Gritei para o Rafael juntar os irmãos e entrar no trailer, e a Mariana me olhou com aquele entendimento imediato de quem já sabia o que aquele barulho significava. 2 carros pretos pararam na clareira, levantando poeira, e 4 homens desceram, todos vestindo roupas caras, mas com a postura de quem estava acostumado com violência. O que parecia ser o líder era alto, forte, com uma cicatriz no rosto que ia da sobrancelha até o queixo, e quando ele olhou para mim com aqueles olhos frios, senti que estava diante de alguém capaz de qualquer coisa. Ele se aproximou devagar, as botas pesadas fazendo barulho na terra, e perguntou meu nome com uma voz que não tinha nenhuma gentileza fingida. Respondi que me chamava Helena e que aquele era meu trailer, minha propriedade, e perguntei o que eles queriam. O homem da cicatriz deu um sorriso que não chegou nos olhos e disse que estavam procurando alguém, um rapaz que tinha sumido fazia algumas semanas e que tinham informações de que ele poderia estar escondido naquela área. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que eles podiam ouvir, mas mantive a voz firme e disse que morava ali há poucos dias com meus filhos, que não tinha visto ninguém, que o trailer estava abandonado há anos quando cheguei. Ele continuou me encarando, estudando cada microexpressão do meu rosto, procurando qualquer sinal de mentira. Os outros 3 homens começaram a circular o trailer, olhando ao redor, mexendo nas coisas que tínhamos lá fora, e um deles perguntou se podia dar uma olhada dentro. Não era realmente um pedido. Era uma ameaça disfarçada de cortesia, e eu sabia que se recusasse, ia parecer suspeito. Disse que podiam olhar, mas que minhas crianças estavam lá dentro, e que não queria que ficassem assustadas. O homem da cicatriz fez um sinal, e 2 dos capangas entraram no trailer enquanto ele ficava lá fora comigo. Ouvi eles revirando as coisas lá dentro, abrindo os armários precários que tínhamos montado. E rezei para que não notassem nada de estranho no chão, para que o tapete que cobria o buraco onde Alex estava parecesse natural demais para chamar a atenção. Fiquei ali parada na frente do homem da cicatriz, tentando parecer calma. Uma mãe pobre apenas tentando sobreviver com seus filhos num lugar abandonado. Ele acendeu um cigarro e começou a fazer perguntas aparentemente casuais, como há quanto tempo eu estava ali, de onde tinha vindo, por que tinha escolhido aquele lugar tão isolado. Respondi tudo com a verdade que podia contar, sobre ter perdido o marido, sobre não ter dinheiro para viver na cidade, sobre ter comprado aquele trailer como última opção. Ele ouvia com atenção, mas eu conseguia ver que estava avaliando cada palavra, procurando inconsistências, testando minha história. Os homens saíram do trailer depois de alguns minutos que pareceram horas e balançaram a cabeça para o líder, indicando que não tinham encontrado nada. Mas o homem da cicatriz não parecia satisfeito. Havia algo no olhar dele que dizia que desconfiava de alguma coisa mesmo sem provas. Ele jogou o cigarro no chão, pisou em cima e disse que se eu visse ou ouvisse qualquer coisa estranha, deveria avisar imediatamente na fazenda do Augusto, que ficava a alguns quilômetros dali. Deixou claro, sem precisar dizer abertamente, que seria muito ruim para mim e para as minhas crianças se descobrissem que eu estava escondendo alguma coisa. Concordei com a cabeça, a garganta seca demais para falar, e assisti eles entrarem nos carros e irem embora, a poeira levantando atrás deles como uma nuvem de mau agouro. Assim que o barulho dos motores sumiu completamente na distância, minhas pernas falharam, e eu caí sentada no chão, tremendo de puro terror. As crianças saíram correndo do trailer e se agarraram em mim, todas chorando, menos a Mariana, que estava pálida, mas controlada. Fiquei ali abraçada com eles por um tempo que não sei medir.
apenas tentando recuperar a respiração, tentando fazer meu coração voltar ao ritmo normal. Quando finalmente consegui me levantar, fui até o canto do trailer onde Alex estava escondido, removi o tapete e as tábuas e vi ele encolhido lá embaixo, os olhos arregalados de pavor, tendo claramente ouvido tudo o que tinha acontecido lá em cima. Disse para o Alex que precisávamos acelerar o plano, que não podíamos esperar mais, que aqueles homens iam voltar e da próxima vez não iam ser tão superficiais na busca. Ele concordou, a voz falhando de medo, e perguntou o que eu achava que devíamos fazer. Respondi que ia falar com seu Geraldo ainda naquela noite, que precisávamos tirar ele dali o quanto antes, mesmo que o plano não estivesse perfeito. A cada minuto que Alex passava escondido no meu trailer, o perigo para meus filhos aumentava, e eu não podia deixar que minha tentativa de salvar um rapaz acabasse custando a vida das minhas próprias crianças. Esperei escurecer completamente, deixei a Mariana responsável mais uma vez, e caminhei até a casa do seu Geraldo pela mata, usando uma trilha que ele tinha me mostrado dias antes. O velho estava na varanda fumando cachimbo quando cheguei, e pelo jeito que olhou para mim, já percebeu que algo tinha acontecido. Contei sobre a visita dos homens, sobre como tínhamos passado perto de ser descobertos, sobre a urgência de fazer alguma coisa antes que fosse tarde demais. Seu Geraldo ficou pensativo, tragando o cachimbo, e finalmente disse que os documentos estariam prontos em 3 dias, que tinha conseguido adiantar o processo, mas que ainda precisávamos resolver como tirar Alex da região sem ser visto. A solução que seu Geraldo propôs era arriscada, mas talvez fosse nossa única chance. Ele tinha um caminhão velho que usava para transportar lenha e poderia esconder Alex embaixo de uma carga falsa e levá-lo até Paranaguá, onde o falsificador estava. De lá, com os documentos novos, Alex poderia pegar um ônibus para São Paulo ou Rio de Janeiro e desaparecer na multidão de uma cidade grande. Era um plano com 1000 coisas que podiam dar errado, mas era o melhor que tínhamos. Concordamos que na segunda-feira de manhã, bem cedo, antes do sol nascer, seu Geraldo viria até o trailer, pegaríamos Alex e faríamos a viagem até Paranaguá, todo o trajeto de uma vez, sem paradas, sem olhar para trás. Voltei para o trailer com o coração pesado, mas também com uma sensação estranha de alívio, porque finalmente tínhamos um plano concreto, uma data, uma ação. Contei tudo para o Alex, expliquei os riscos, e ele disse que estava disposto a tentar, porque continuar escondido ali era uma sentença de morte lenta. Passamos o fim de semana em estado de alerta constante, cada barulho da mata fazendo todos nós pularmos assustados, cada sombra entre as árvores parecendo uma ameaça. Mas os homens não voltaram, e quando a segunda-feira chegou, acordei antes do amanhecer com uma determinação que eu não sabia que ainda tinha em mim. Preparei Alex para o que estava por vir, dei a ele roupas limpas que tinham sido do Roberto e que milagrosamente ainda estavam guardadas numa mala. Cortei o cabelo dele com uma tesoura velha para mudar um pouco a aparência. Ele estava nervoso, as mãos tremendo, mas também havia esperança nos olhos dele, a primeira esperança real que eu via desde que o tinha encontrado naquele buraco. Ouvi o barulho do caminhão do seu Geraldo chegando, e foi então que escutei outro barulho também, vindo da direção oposta, o som de motores se aproximando rápido. Meu sangue gelou porque eu sabia, sem sombra de dúvida, que os homens de Augusto tinham escolhido justamente aquele momento para voltar, e que nossa janela de escape estava se fechando rapidamente. Gritei para o Alex ficar onde estava, cobri o buraco rapidamente com as tábuas e o tapete, e corri para fora do trailer. Seu Geraldo tinha parado o caminhão e estava descendo com uma expressão preocupada no rosto, também tendo ouvido os carros se aproximando. Fiz um sinal para ele fingir que estava apenas entregando lenha, e ele entendeu na hora. Começou a descarregar alguns troncos da carroceria como se aquilo fosse uma visita de trabalho normal. Os mesmos 2 carros pretos de dias atrás apareceram na clareira, e dessa vez desceram 6 homens, incluindo o da cicatriz que parecia ser o líder. A situação tinha escalado, e eu sabia que dessa vez não seria tão fácil convencê-los a ir embora. O homem da cicatriz veio direto na minha direção, sem nenhuma pretensão de cortesia,
e disse que tinham recebido uma denúncia anônima de que havia um rapaz escondido naquele trailer. Meu coração quase parou, porque isso significava que alguém sabia, alguém tinha visto ou ouvido alguma coisa e tinha passado informação para eles. Mantive a voz firme e disse que não havia ninguém ali, além de mim, meus filhos e agora seu Geraldo, que estava entregando lenha. Ele deu aquele mesmo sorriso sem alegria e disse que dessa vez ia fazer uma busca completa, que ia revirar cada centímetro daquele trailer até ter certeza absoluta. E então olhou para o seu Geraldo com desconfiança e perguntou quem ele era e o que estava fazendo ali àquela hora da manhã. Seu Geraldo, com a calma de quem já tinha enfrentado situações piores na vida, respondeu que era lenhador e que fazia entregas cedo porque tinha outros clientes para atender durante o dia. Disse que conhecia a dona Helena porque tinha feito uns trabalhos para o falecido marido dela anos atrás e que estava ajudando ela com lenha de graça porque sabia da situação difícil que ela estava passando. O homem da cicatriz estudou o velho por um longo momento, claramente tentando decidir se acreditava ou não naquela história. Finalmente fez um sinal para os capangas e ordenou que revistassem tudo, o caminhão do seu Geraldo, o trailer, a área ao redor, que não deixassem pedra sobre pedra. Os homens entraram no trailer como uma tempestade, jogando nossas poucas coisas para o lado, quebrando o que estava quebrado e destruindo o que ainda estava inteiro. As crianças estavam apavoradas. A pequena Isabela chorava agarrada na Mariana, e eu sentia uma raiva crescer dentro de mim, vendo aqueles bandidos destruírem o pouco que a gente tinha. Mas não podia fazer nada além de assistir e rezar para que não notassem nada de estranho no chão. 2 homens começaram a examinar o caminhão do seu Geraldo, retirando os troncos de lenha, batendo na carroceria, procurando compartimentos escondidos, e o velho ficou ali parado, fumando seu cachimbo, com uma tranquilidade que era ou genuína ou a melhor atuação que eu já tinha visto na vida. Dentro do trailer, ouvi um dos homens comentar sobre o chão estar em péssimo estado, algumas tábuas soltas, e meu coração disparou. Ele começou a pisar em vários pontos, testando a resistência, procurando áreas que soassem ocas. Fechei os olhos e rezei todas as orações que conhecia, pedindo a Deus, a Roberto, a qualquer força do universo que nos ajudasse naquele momento. O homem chegou perto do canto onde estava o buraco, pisou no tapete e eu vi minha vida inteira passar diante dos olhos. Mas naquele exato momento, houve uma gritaria lá fora. Um dos capangas tinha encontrado alguma coisa no caminhão do seu Geraldo. Todos saímos correndo e vi que tinham descoberto um compartimento falso na carroceria, escondido sob a lenha. Meu primeiro pensamento foi que tínhamos sido traídos, que seu Geraldo estava envolvido em algo que nos comprometeria a todos. Mas quando abriram o compartimento, o que encontraram lá dentro foi apenas ferramentas velhas e alguns galões de óleo diesel. Seu Geraldo explicou calmamente que usava aquele espaço para guardar as ferramentas e não ser roubado, que naquela região qualquer coisa deixada à vista sumia rapidamente. O homem da cicatriz pegou um dos galões, abriu, cheirou, confirmou que era diesel mesmo e jogou de volta com frustração. A busca continuou por mais meia hora, meticulosa e destrutiva, mas não encontraram nada porque não havia nada para encontrar, além de uma família pobre tentando sobreviver. Finalmente, o líder dos homens deu ordem para pararem, claramente insatisfeito, mas sem provas do que procurava. Ele se aproximou de mim novamente, tão perto que eu podia sentir o cheiro de cigarro e suor, e disse bem devagar que sabia que alguma coisa estava errada ali, que sentia isso nas tripas. Disse que ia deixar alguns homens vigiando a área, que se o tal rapaz que procuravam aparecesse por ali, não teria escapatória. E então, olhando bem nos meus olhos, acrescentou que seria uma pena se alguma coisa acontecesse com meus filhos por causa da teimosia de uma mulher. A ameaça era clara e direta, e eu senti um medo tão profundo que quase desabei ali mesmo. Mas alguma coisa dentro de mim se recusou a demonstrar fraqueza diante daquele homem. Então levantei o queixo e disse que não sabia do que ele estava falando, que éramos apenas uma família tentando recomeçar depois de uma tragédia. Ele deu de ombros, entrou no carro
e todos foram embora deixando uma nuvem de poeira e destruição para trás. Assim que sumiram, caí de joelhos no chão e vomitei de puro nervosismo, o corpo inteiro tremendo com a adrenalina que finalmente estava vazando do meu sistema. Seu Geraldo me ajudou a levantar, segurou meus ombros com firmeza e disse que precisávamos agir rápido, que se tinham deixado vigias na área como prometeram, nossa janela de oportunidade tinha ficado ainda menor. Decidimos ali mesmo mudar o plano. Ao invés de levar Alex no caminhão, que agora com certeza estava sendo monitorado, seu Geraldo sugeriria levar ele a pé pela mata, usando trilhas antigas que só os moradores antigos da região conheciam. Seria mais lento, mais arriscado, mas talvez fosse a única forma de passar despercebidos. Eu odiava a ideia de Alex ter que fazer uma caminhada de vários quilômetros no estado ainda debilitado em que estava, mas não tínhamos escolha. Combinamos que esperaríamos até a noite cair completamente, quando os vigias, se é que realmente tinham deixado algum, estariam com a visibilidade reduzida. Seu Geraldo voltaria com uma mochila com suprimentos, água, comida e um mapa das trilhas marcadas. Enquanto isso, eu manteria tudo parecendo normal no trailer, cuidaria das crianças, agiria como se nada tivesse acontecido. O velho foi embora com seu caminhão vazio, prometendo voltar depois que escurecesse, e eu reuni meus filhos e comecei a recolher os escombros que os homens tinham deixado para trás na busca. Quando finalmente consegui ficar sozinha e removi as tábuas do esconderijo do Alex, encontrei ele em estado de choque, o rosto pálido, suando frio apesar do ar gelado. Ele tinha ouvido tudo, cada palavra das ameaças, cada barulho da destruição, e estava claramente em pânico. Segurei a mão dele e disse que tínhamos um novo plano, que ia ser difícil, mas era possível, que ele só precisava confiar e aguentar mais um pouco. Alex assentiu, mas pelos olhos dele eu via que a esperança estava começando a se esvair, substituída pela resignação de quem já aceitou que talvez não saia vivo daquela situação. Passei o resto do dia preparando tudo em segredo, separando roupas quentes para Alex, enchendo garrafas com água, fazendo pacotes de comida que ele pudesse carregar e comer no caminho. A Mariana me ajudava em silêncio, sem fazer perguntas, mas eu via nos olhos dela uma maturidade forçada que me partia o coração. Aquela menina de 12 anos estava vivendo coisas que nem adultos deveriam ter que viver, estava carregando segredos e medos que iam marcar ela para o resto da vida. Prometi para mim mesma que quando tudo aquilo acabasse, quando Alex estivesse seguro e os homens parassem de nos ameaçar, eu ia fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para dar uma infância normal de volta para os meus filhos, mesmo que já fosse tarde demais para consertar completamente o estrago que essa experiência estava causando. A noite chegou com uma escuridão absoluta, sem lua, apenas estrelas distantes que mal iluminavam o chão da mata. Seu Geraldo apareceu como prometido, vindo pela trilha que dava nos fundos do trailer, evitando completamente a entrada principal onde possíveis vigias poderiam estar. Ele trouxe uma mochila velha, mas resistente, cheia de suprimentos cuidadosamente escolhidos, e um casaco grosso que tinha sido dele na juventude e que serviria para o Alex. Também trouxe algo que eu não esperava, uma arma antiga, um revólver enferrujado que ele disse ter guardado de seus tempos de contrabandista. Ofereceu a arma para o Alex, dizendo que era para emergências, para a última defesa se algo desse muito errado, mas Alex recusou com um tremor na voz, dizendo que não saberia usar e que preferia confiar na sorte e na ajuda de Deus. Ajudamos Alex a sair do buraco pela última vez, e quando ele ficou de pé na luz fraca da lamparina, pude ver como ele tinha mudado nas semanas que passou escondido. Estava mais magro, os olhos fundos marcados por noites sem dormir, mas também havia uma determinação ali que não existia antes. Era um homem que tinha olhado para a morte de perto e decidido que ainda não era sua hora de partir. Vesti nele as roupas que tinha preparado, o casaco do seu Geraldo, um boné para ajudar a esconder o rosto, e ele se transformou em uma silhueta anônima que poderia ser qualquer trabalhador rural voltando para casa depois de um longo dia. Antes de partirem, Alex me abraçou com força, e eu senti as lágrimas dele molhando meu ombro.
Ele sussurrou um obrigado que carregava o peso de tudo que não conseguia expressar em palavras. Toda a gratidão de alguém que tinha sido salvo por uma estranha quando o mundo inteiro tinha virado as costas. Respondi que ele não precisava agradecer, que qualquer mãe faria o mesmo por um filho de outra mãe, e que só queria que ele chegasse em segurança, onde quer que fosse, e construísse uma vida boa e honesta. Seu Geraldo interrompeu o momento, dizendo que precisavam ir logo, que cada minuto ali era mais um minuto de risco. Assisti os dois sumirem na escuridão da mata, duas sombras engolidas pelas árvores, e fiquei ali parada por um longo tempo, apenas ouvindo os sons da noite e rezando para que chegassem em segurança. Voltei para o trailer com o coração apertado, cobri o buraco definitivamente com as tábuas e preguei elas direito, eliminando qualquer evidência de que alguém tinha estado escondido ali. Queimei os panos sujos de sangue que tinha usado nos curativos do Alex. Espalhei terra no lugar onde a fogueira tinha sido mais intensa. Apaguei qualquer rastro que pudesse conectar nossa família ao rapaz desaparecido. Era como se Alex nunca tivesse existido, e parte de mim desejava que fosse verdade, que tudo aquilo tivesse sido apenas um pesadelo do qual eu finalmente estava acordando. Os dias seguintes foram de espera angustiante. Cada barulho de motor me fazia pular. Cada sombra entre as árvores me fazia agarrar as crianças com mais força. Mas os homens de Augusto não voltaram, pelo menos não abertamente. Eu sabia que estavam vigiando. Sentia olhos invisíveis nos observando da mata, mas nada acontecia. Era uma paz falsa, uma calmaria antes da tempestade, e eu não conseguia relaxar nem por um segundo. Mantinha as crianças sempre perto, não deixava ninguém se afastar muito do trailer e dormia com um só olho fechado, sempre alerta para qualquer perigo. Uma semana depois da fuga do Alex, seu Geraldo apareceu no trailer numa manhã de sábado. Pelo sorriso discreto no rosto dele, soube antes mesmo que ele falasse que as notícias eram boas. Ele me contou que tinha conseguido levar Alex até Paranaguá sem nenhum problema, que o falsificador tinha feito um trabalho excelente nos documentos e que Alex tinha pegado um ônibus para São Paulo com uma nova identidade. Seu Geraldo tinha até ficado com ele até a rodoviária. Tinha se certificado que ele entrou no ônibus e que partiu em segurança. Alex tinha deixado um recado comigo através do velho, agradecendo mais uma vez e prometendo que assim que se estabelecesse, encontraria um jeito de retribuir a ajuda que tínhamos dado. O alívio que senti foi tão intenso que minhas pernas falharam e eu tive que sentar. Tinha funcionado, apesar de todas as probabilidades, apesar de todos os obstáculos, tínhamos conseguido salvar aquele rapaz. Alex estava vivo, livre, com uma chance de recomeçar, e eu sabia que Roberto estaria orgulhoso do que eu tinha feito. Seu Geraldo ficou para o almoço, comeu o arroz com feijão e linguiça que preparei, brincou com as crianças e, pela primeira vez em semanas, consegui rir de verdade. Era como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros, como se eu finalmente pudesse respirar fundo sem sentir que estava prestes a desabar. Mas a alegria durou pouco, porque na segunda-feira pela manhã, o homem da cicatriz voltou dessa vez sozinho, dirigindo uma caminhonete velha ao invés dos carros pretos de antes. Ele bateu na porta do trailer com aquela educação forçada que era mais ameaçadora do que qualquer grito. E quando abri, ele tinha uma expressão diferente no rosto. Não era mais a arrogância de quem está no controle. Era algo mais perigoso. Era a frustração de quem não conseguiu o que queria e estava começando a perder a paciência. Ele disse que o Augusto queria falar comigo pessoalmente, que tinha uma proposta a fazer e que seria do meu melhor interesse aceitar o convite. Meu primeiro instinto foi recusar, mas ele deixou claro que não estava realmente me dando uma escolha. Disse que se eu não fosse voluntariamente, ele voltaria com mais homens e me levaria à força, e que seria melhor para todo mundo se eu cooperasse. Olhei para as minhas crianças, especialmente para Mariana, que me encarava com olhos arregalados de medo, e tomei uma decisão. Disse que iria, mas que queria deixar meus filhos com alguém de confiança primeiro, que não ia a lugar nenhum sem ter certeza que eles estariam seguros. O homem concordou com um aceno de cabeça, mas disse que eu tinha 2 horas para resolver isso, e que ele voltaria para me buscar.
Assim que ele saiu, corri até a casa do seu Geraldo e implorei para ele cuidar das crianças enquanto eu resolvia aquilo. O velho entendeu a gravidade da situação e concordou sem hesitar. Disse que ficaria com eles o tempo que fosse necessário, que os protegeria como se fossem seus próprios netos. Voltei para o trailer. Expliquei para as crianças que eu precisava resolver um assunto importante, mas que voltaria logo. E a Mariana me abraçou com tanta força que eu quase não consegui me soltar. Deixei eles aos cuidados do seu Geraldo, e quando o homem da cicatriz voltou, entrei na caminhonete sem olhar para trás, porque se olhasse não teria coragem de ir. O caminho até a fazenda do Augusto durou uns 20 minutos por estradas de terra cada vez piores, até chegarmos numa propriedade enorme com cercas altas e portões de ferro. Tinha homens armados na entrada, cachorros grandes e agressivos em canis, e a sede da fazenda era uma construção antiga, mas imponente, daquelas que foram construídas por barões do café no século passado. O homem da cicatriz me levou até um escritório no segundo andar, bateu na porta e me empurrou para dentro antes de sair e fechar atrás de si. E ali, sentado atrás de uma mesa de mogno imenso, fumando um charuto caro, estava Augusto, o homem que comandava tudo aquilo, o homem que tinha mandado matar Alex e que agora me tinha em suas garras. Augusto era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, rosto marcado pelo sol e por decisões difíceis, e olhos que pareciam ser capazes de ler cada pensamento que passava pela sua cabeça. Ele me estudou em silêncio por um longo momento, tragando o charuto com calma, e então indicou uma cadeira na frente da mesa. Sentei com as pernas tremendo, tentando parecer mais corajosa do que me sentia, e esperei que ele falasse primeiro. Augusto deu um sorriso que tinha mais cansaço do que maldade, e disse que tinha ouvido falar muito sobre mim nas últimas semanas, sobre a viúva corajosa que tinha comprado um trailer no meio do nada e estava criando 5 filhos sozinha em condições miseráveis. Ele disse que respeitava isso, que admirava a determinação de uma mãe fazendo o impossível para proteger suas crias, porque ele mesmo tinha sido criado por uma mãe solteira que trabalhou até os ossos para dar uma vida melhor para os filhos. Mas então o tom dele mudou, ficou mais frio. E ele se inclinou na cadeira, olhando diretamente nos meus olhos. Disse que tinha um problema, que um funcionário dele tinha sumido semanas atrás em circunstâncias misteriosas, e que esse funcionário tinha visto coisas que não deveria ter visto. Disse que homens tinham sido enviados para resolver esse problema permanentemente, mas que o corpo nunca foi encontrado, e que isso o incomodava profundamente, porque não gostava de pontas soltas. Augusto continuou dizendo que tinha certeza que eu sabia de alguma coisa, que não acreditava em coincidências, e que uma mulher aparecer do nada morando num trailer exatamente na área onde o tal funcionário tinha desaparecido era suspeito demais para ignorar. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir as próprias palavras dele, mas mantive a expressão neutra e disse que não sabia de nada, que estava apenas tentando sobreviver e criar meus filhos. Ele riu um som sem humor e disse que eu era uma mentirosa convincente, mas que ele tinha décadas de experiência lidando com mentirosos melhores do que eu. Então fez uma proposta que me pegou completamente desprevenida. Augusto disse que não ia me matar, não ia fazer nada com meus filhos porque, diferente do que eu provavelmente pensava, ele não era um monstro. Era apenas um empresário fazendo negócios em um mercado que acontecia de ser ilegal, mas que seguia as mesmas regras de qualquer outro mercado. E como bom empresário, sabia quando era melhor transformar um inimigo em aliado. Disse que se eu trabalhasse para ele, se me tornasse os olhos e ouvidos dele naquela área isolada, reportando qualquer movimento suspeito, qualquer estranho que aparecesse, ele garantiria que minha família seria deixada em paz. Mais do que isso, ele me pagaria um salário mensal, não muito, mas o suficiente para eu poder comprar comida decente para os meus filhos e fazer alguns reparos no trailer. A proposta era absurda e, ao mesmo tempo, terrivelmente tentadora. Eu estava desesperada por dinheiro, por segurança, por qualquer coisa que tornasse a vida das minhas crianças um pouco menos miserável. Mas trabalhar para um traficante, me tornar cúmplice das atividades dele,
Era cruzar uma linha que eu não tinha certeza se conseguiria voltar atrás. Perguntei o que aconteceria se eu recusasse, e Augusto deu de ombros com indiferença. Disse que eu era livre para recusar, mas que seria uma pena, porque então ele não poderia mais garantir a segurança da minha família. Não era uma ameaça direta, mas o significado estava claro: aceitar era viver, recusar era arriscar tudo. Pedi tempo para pensar, e surpreendentemente Augusto concordou. Disse que eu tinha 3 dias para tomar uma decisão e que poderia voltar para minha família enquanto pensava. Mas antes de me deixar ir, ele se levantou, contornou a mesa e ficou bem perto de mim, perto o suficiente para eu sentir o cheiro do charuto e do conhaque caro. Disse que se algum dia descobrisse que eu tinha mentido para ele, que tinha escondido ou ajudado o tal funcionário desaparecido, não importava quanto tempo tivesse passado, ele ia fazer questão de que eu e todos que eu amava pagassem caro por isso. A ameaça foi dita com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito, e eu soube que ele falava sério. Voltei para o trailer em silêncio, o homem da cicatriz me deixou na entrada da trilha e foi embora sem dizer uma palavra. Caminhei aqueles 3 quilômetros numa espécie de transe, a mente girando entre o medo e a raiva, entre a tentação de aceitar e a repulsa por me tornar parte daquele mundo sujo. Quando cheguei, seu Geraldo estava esperando com as crianças, e pelo olhar que me deu, soube que ele percebeu que algo pesado tinha acontecido. Levei ele para fora enquanto as crianças brincavam dentro do trailer e contei tudo sobre a proposta de Augusto, sobre a escolha impossível que tinha sido colocada na minha frente. Seu Geraldo ficou quieto por um longo tempo, olhando para as árvores ao redor, e finalmente disse algo que mudou minha perspectiva. Ele disse que às vezes a gente precisa entrar na escuridão para proteger a luz, que fazer um acordo com o diabo não te torna o diabo, especialmente se você faz isso para salvar aqueles que ama. Disse que se eu aceitasse trabalhar para o Augusto, não estaria traindo meus princípios, estaria sendo pragmática, estaria fazendo o que fosse necessário para sobreviver, e que com o dinheiro que ele me pagaria, eu poderia dar uma vida melhor para os meus filhos, poderia consertar o trailer, poderia ter comida na mesa todo dia. O velho não estava me dizendo para aceitar, estava me dando permissão para fazer o que eu já sabia no fundo que teria que fazer. Passei os 3 dias seguintes em profunda reflexão, rezando, chorando, conversando com a memória do Roberto, como se ele ainda estivesse ali comigo. Pensava em como ele sempre dizia que família era tudo, que a gente fazia o que fosse necessário para proteger os nossos. E olhando para os meus filhos, vendo a Júlia cada dia mais magra porque comida nunca era suficiente, vendo o Pedro com aquela tosse que não passava porque o trailer era úmido e frio demais, vendo a pequena Isabela perguntando quando ia ter um brinquedo novo como as outras crianças tinham, eu soube qual seria a minha decisão. Não gostava, não me orgulhava dela, mas era a única opção real que eu tinha. No 3º dia, caminhei até a fazenda do Augusto sozinha, pela manhã cedo, e disse para ele que aceitava a proposta. Vi um lampejo de satisfação nos olhos dele, como se tivesse ganho uma aposta que ele sabia desde o início que ia vencer. Augusto explicou que meu trabalho seria simples: ficar atenta a qualquer movimento incomum na área, qualquer pessoa fazendo perguntas, qualquer sinal da polícia ou de autoridades investigando a região. Disse que teria um telefone de contato para ligar se visse alguma coisa, e que seria paga no início de cada mês, sempre em dinheiro vivo. O primeiro pagamento ele me deu ali mesmo, 5 notas de R$100 que pareciam uma fortuna nas minhas mãos, acostumadas com miséria. Voltei para o trailer com aquele dinheiro queimando no bolso, sentindo-me suja de uma forma que água nenhuma conseguiria limpar. Mas quando cheguei e vi a alegria no rosto das crianças, quando mostrei a comida que tinha comprado no caminho, o arroz, o feijão, a carne de verdade, os legumes frescos, eu soube que tinha feito a escolha certa, mesmo que fosse também a escolha errada. Aquela noite, cozinhei uma refeição de verdade pela primeira vez em semanas, e sentamos todos juntos ao redor da mesa improvisada que tinha montado com caixotes, e comemos até ficar satisfeitos, até a barriga parar de doer de fome. E por um breve momento, olhando para os sorrisos dos meus filhos, consegui esquecer o preço que tinha pagado por aquela paz temporária.
Os meses que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida, vivendo numa dualidade constante entre ser mãe e ser informante. Com o dinheiro que Augusto me pagava, consegui finalmente fazer os reparos necessários no trailer. Contratei um carpinteiro local que trocou todo o piso podre, consertou as janelas quebradas e até instalou uma pequena caixa d'água que captava a água da chuva. O trailer foi se transformando de um caixão de metal em algo que podia realmente ser chamado de lar. As crianças começaram a frequentar a escola da vila mais próxima, eu comprava roupas decentes para elas, comida nunca mais faltou na nossa mesa. E pela primeira vez desde a morte do Roberto, não acordava todos os dias com aquele aperto no peito de não saber como ia sobreviver. Mas essa melhora na nossa vida material tinha um custo invisível que eu carregava sozinha. Toda vez que via um carro desconhecido passar pela estrada, toda vez que alguém me fazia perguntas sobre a região, meu primeiro instinto era avaliar se aquilo era algo que deveria reportar para o Augusto. Felizmente, ou infelizmente dependendo de como se olha, nunca precisei realmente entregar ninguém. A área era tão isolada que raramente aparecia alguém, e quando aparecia, eram apenas pescadores perdidos ou gente procurando cachoeiras na mata. Mas o peso de saber que se um dia a polícia realmente chegasse investigando, eu teria que escolher entre trair Augusto e colocar minha família em perigo, ou trair a justiça e me tornar cúmplice ativa de crimes que eu nem queria imaginar, esse peso nunca me deixava dormir completamente tranquila. A Mariana foi crescendo nesses meses, e eu via nos olhos dela uma compreensão que não deveria estar lá. Ela nunca perguntou diretamente de onde vinha o dinheiro, porque no fundo já sabia. Já tinha juntado os pedaços da história do Alex com as visitas dos homens perigosos e com a nossa súbita melhora de vida. Um dia, ela me puxou de canto e perguntou se a gente estava segura, se aqueles homens iam nos deixar em paz. Respondi com a verdade que podia dar, que estávamos tão seguros quanto possível, dadas as circunstâncias, e que enquanto eu fizesse minha parte no acordo, eles não tinham motivo para nos machucar. Ela assentiu, abraçou-me forte e disse que entendia, que sabia que eu estava fazendo o melhor que podia. E naquele abraço havia uma tristeza profunda. A tristeza de uma filha que tinha perdido a inocência cedo demais e aprendido que o mundo não era preto e branco, mas um cinza complicado, onde até as mães precisavam fazer escolhas impossíveis. Seu Geraldo continuou sendo meu confidente e amigo durante esse tempo, o único com quem eu podia falar abertamente sobre tudo. Ele nunca me julgou pela escolha que tinha feito, mas também nunca fingiu que era algo para se orgulhar. Dizia que a gente faz o que pode com as cartas que recebe, e que não cabia a ninguém julgar sem ter andado nos meus sapatos. Às vezes, ele me trazia notícias sobre Alex, que tinha conseguido se estabelecer em São Paulo, que estava trabalhando numa fábrica e dividindo um apartamento pequeno com outros rapazes. Alex não podia fazer contato direto comigo, pelo risco de sermos rastreados, mas mandava recados através de uma rede complicada de pessoas que seu Geraldo conhecia, sempre agradecendo, sempre dizendo que nunca esqueceria o que fizemos por ele. O tempo foi passando, e a ferida da morte do Roberto foi cicatrizando lentamente, nunca desaparecendo completamente, mas se tornando algo que eu conseguia carregar sem desabar. As crianças se adaptaram à vida no trailer, faziam amigos na escola. A Júlia até começou a tirar notas boas em matemática, e o Pedro perdeu aquela tosse constante agora que o lugar estava seco e aquecido. A pequena Isabela cresceu e começou a esquecer o pai, o que era ao mesmo tempo um alívio e uma dor, porque significava que ela não carregaria o trauma da perda, mas também que as memórias do homem bom que Roberto tinha sido iam se esvair. Eu mantinha ele vivo através de histórias que contava para as crianças toda noite antes de dormir. Histórias sobre a honestidade dele, sobre a bondade dele, sobre como ele sempre fazia o que era certo, mesmo quando era difícil. E era nessas histórias que eu encontrava minha própria redenção, porque percebi que, mesmo tendo feito um acordo com Augusto, mesmo estando teoricamente do lado errado da lei, eu ainda estava fazendo o que o Roberto teria feito, protegendo nossa família com as ferramentas que tinha disponível. Ele tinha protegido a gente
com um trabalho honesto e suor, e eu estava protegendo do jeito que o mundo me forçou a fazer. Não era ideal. Não era o que eu tinha imaginado para minha vida, mas era o que era, e eu tinha paz suficiente com isso para continuar acordando todo dia e cuidando dos meus filhos com amor e dedicação. Um ano depois de toda aquela história ter começado, num dia de aniversário da morte do Roberto, eu estava sentada do lado de fora do trailer vendo o sol se pôr entre as árvores quando a Mariana veio sentar do meu lado. Ela já tinha 13 anos, estava virando uma moça e tinha aquela sabedoria precoce de quem tinha vivido mais do que deveria na idade dela. Ficamos ali em silêncio por um tempo, apenas aproveitando o momento de paz, até que ela perguntou se eu achava que o pai ficaria orgulhoso de nós. A pergunta me pegou desprevenida, e lágrimas começaram a descer sem que eu pudesse controlar. Respondi que sim, que Roberto ficaria orgulhoso porque estávamos vivos, porque não tínhamos desistido, porque ainda éramos uma família mesmo depois de tudo que tínhamos passado. Mariana apoiou a cabeça no meu ombro e disse algo que nunca vou esquecer. Disse que tinha aprendido comigo que ser forte não significa nunca ter medo ou nunca fazer escolhas difíceis, mas sim continuar levantando toda manhã e lutando pelos que você ama, mesmo quando tudo parece impossível. E que quando ela tivesse filhos um dia, ia contar a história da avó deles, a mulher que comprou um trailer abandonado com as últimas economias e transformou aquilo num lar, a mulher que salvou a vida de um estranho mesmo arriscando tudo, a mulher que fez o impossível para manter a família unida. Segurei minha filha contra o peito e chorei todas as lágrimas que tinha segurado durante aquele ano inteiro de luta e sobrevivência. Naquela noite, depois das crianças dormirem, fui até o canto do trailer onde tinha estado o buraco que salvou a vida do Alex. O chão agora estava totalmente reformado, sólido, sem nenhum vestígio do que tinha acontecido ali. Mas eu sabia, eu me lembrava de cada momento daqueles dias terríveis e transformadores. Ajoelhei ali e fiz uma oração, agradecendo a Deus, ao Roberto, ao destino, a qualquer força que tivesse nos guiado através daquela tempestade. Agradeci pela coragem que encontrei quando achei que não tinha mais nenhuma, pela bondade do seu Geraldo, pela força da Mariana, pela inocência preservada dos outros filhos. E agradeci pelo Alex, porque salvar aquele rapaz tinha me dado um propósito quando eu mais precisava, tinha me lembrado que mesmo nos momentos mais escuros, a gente ainda pode escolher fazer o bem. Levantei daquele chão reformado com a sensação de que um ciclo tinha se fechado, que a mulher desesperada que tinha comprado um trailer abandonado com 80 mil reais um ano atrás não existia mais. No lugar dela estava alguém mais forte, mais pragmática, mais consciente das nuances cinzas do mundo. Não era a pessoa que eu tinha planejado ser quando era jovem e sonhava com o futuro, mas era a pessoa que as circunstâncias tinham exigido que eu me tornasse. E olhando para as minhas crianças dormindo seguras e bem alimentadas, para os reparos que tinha feito no nosso lar, para a vida que tinha conseguido construir a partir do nada, eu sabia que tinha valido a pena cada escolha difícil, cada noite sem dormir, cada pedaço de dignidade que achei que tinha perdido, mas que na verdade estava apenas transformando em algo mais resiliente. E quando finalmente me deitei para dormir naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente e sem pesadelos, porque sabia que não importava o que o futuro trouxesse, eu tinha a força necessária para enfrentar. Tinha sobrevivido ao pior. Tinha protegido meus filhos contra ameaças que pareciam impossíveis de vencer. E tinha feito tudo isso mantendo minha humanidade intacta, ainda capaz de ajudar um estranho, ainda capaz de amar, ainda capaz de ter esperança. O trailer que tinha comprado como último recurso desesperado tinha se tornado nosso santuário, e os segredos enterrados naquela terra tinham se tornado parte da nossa história, marcas de batalhas vencidas e lições aprendidas da maneira mais difícil possível. E assim minha história chegou até aqui, até esse momento em que olho para trás e vejo tudo o que passei, tudo o que enfrentei, tudo o que conquistei. Sei que muitos vão julgar as escolhas que fiz. Vão dizer que trabalhei para o lado errado, que comprometi meus princípios, que coloquei meus filhos em risco desnecessário. E talvez tenham razão em alguns pontos.
Talvez eu realmente tenha cruzado linhas que jurei nunca cruzar. Mas eu pergunto a você que está me ouvindo agora: o que você teria feito no meu lugar, quando você está com 5 bocas para alimentar, sem dinheiro, sem opções, sem ninguém para te ajudar? Até onde você iria para proteger quem ama? A verdade é que a vida não é feita de escolhas fáceis entre o certo e o errado. A maioria das vezes, a gente tem que escolher entre 2 opções ruins e torcer para que a menos pior seja boa o bastante. Eu fiz o que pude com o que tinha, e meus filhos estão vivos, saudáveis, estudando, crescendo. A Mariana hoje tem 23 anos e está na faculdade de enfermagem, pagando os estudos com o dinheiro que juntou trabalhando desde cedo. O Rafael virou mecânico e tem a própria oficina. A Júlia é professora de matemática numa escola pública. O Pedro está terminando o ensino médio e quer ser engenheiro. E minha pequena Isabela, que nem lembra direito daqueles dias de miséria, está fazendo curso técnico de contabilidade. Todos eles sabem da história completa agora. Contei para cada um quando ficaram velhos o suficiente para entender as complexidades do que vivemos. E sabe o que eles me disseram? Que estavam orgulhosos, que entendiam que fariam o mesmo se estivessem no meu lugar. O Alex também conseguiu refazer a vida completamente. Casou, tem 2 filhos e trabalha como gerente numa empresa de logística em São Paulo. A gente se encontrou uma vez, uns 5 anos depois de tudo ter acontecido, quando Augusto morreu de infarto e o esquema dele desmoronou. Foi um momento emocionante. Nos abraçamos e choramos juntos. E ele me disse que devia a vida a mim, que tudo de bom que tinha acontecido com ele desde então só foi possível porque eu arrisquei tudo para salvá-lo. Agora eu quero saber de você. O que essa história te fez sentir? Você já passou por momentos em que teve que fazer escolhas impossíveis? Já se viu entre a cruz e a espada sem saber qual caminho tomar? Conta para mim nos comentários. Porque histórias como a minha só têm valor quando ressoam com as experiências de outras pessoas, quando ajudam alguém a se sentir menos sozinho nas próprias lutas. E se você está passando por um momento difícil agora, se está se sentindo sem saída, sem esperança, eu quero que saiba que você é mais forte do que imagina. A coragem não é não ter medo, é ter medo e fazer o que precisa ser feito mesmo assim. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu que valia a pena ouvir até o fim, eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Não porque eu quero números ou fama, mas porque existem milhares de outras histórias como a minha esperando para ser contadas, histórias de pessoas comuns que enfrentaram situações extraordinárias e sobreviveram para contar. Cada inscrição me diz que tem alguém ali do outro lado, interessado em ouvir, em aprender, em se conectar através dessas experiências compartilhadas. E isso, para mim, vale mais do que qualquer coisa. Nos próximos vídeos vou contar outras histórias que vivi ao longo dos anos, porque aquele trailer no meio da mata foi apenas o começo de uma jornada muito maior. Teve a vez que salvei uma criança perdida na floresta durante uma tempestade, a vez que enfrentei um incêndio que quase destruiu tudo que tínhamos construído, e a vez que descobri que um dos meus próprios filhos estava se envolvendo com as pessoas erradas e precisei intervir antes que fosse tarde demais. Cada história é uma lição, cada experiência deixou uma marca, e compartilhar isso com vocês é minha forma de dar sentido a tudo que passei. Então fica aqui comigo, porque nossa conversa está apenas começando. Deixa seu like se você gostou do que ouviu. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa história. E me diz nos comentários qual parte te impactou mais. Foi quando encontrei o Alex escondido? Foi quando os homens perigosos invadiram o trailer? Foi quando tomei a decisão de trabalhar para o Augusto? Ou foi outro momento completamente diferente? Quero saber, porque suas reações me ajudam a entender o que ressoa com vocês e como posso contar as próximas histórias de forma ainda mais impactante. E lembra sempre, não importa quão escuro o túnel pareça, não importa quão impossível a situação se mostre, sempre existe uma saída. Às vezes você precisa cavar com as próprias mãos. Às vezes precisa aceitar ajuda de onde menos espera. E às vezes precisa fazer escolhas que nunca imaginou que faria. Mas no final, o que importa
é que você continua de pé, continua lutando, continua protegendo aqueles que ama. Porque no fim das contas, é isso que nos define como seres humanos, não a perfeição das nossas escolhas, mas a persistência do nosso amor e da nossa determinação em nunca desistir. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Sua presença, mesmo que virtual, significa mais do que você pode imaginar. Até a próxima história, e que Deus abençoe você e sua família, hoje e sempre.